Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal Eu Adoro Ciência. Eu sou a professora Renata e hoje mais um vídeo especial aí para vocês. Bom, gente, vamos começar falando o que é método científico. Antes de explicar a definição de método científico, vamos ao significado dessa palavra. A palavra método vem do grego e significa caminho para se chegar a um fim. Que fim? A conclusão das ideias, das perguntas, dos questionamentos que foram feitos durante a metodologia científica. Bom, para resumir então, o método científico é um conjunto de regras pré-estabelecidas para a obtenção do conhecimento durante uma investigação científica. Então, para ter uma investigação científica, preciso ter regras durante essa metodologia para que eu consiga confirmar ou não alguma pergunta que eu estou fazendo. Então, resumindo, a gente tem as etapas do método científico que tem que seguir um padrão. Esse padrão vai levar ou não à formação de uma teoria e a sua confiabilidade dessa teoria só vai ser garantida se eu conseguir fazer a repetição desse método e o resultado for sempre o mesmo. Ou seja, eu estou repetindo, eu obtenho sempre os mesmos resultados, portanto esse método científico é válido. Certinho? Então agora vamos às etapas do método científico, em paralelo com um exemplo, para a gente poder entender o que significa tudo isso. Bom, gente, a primeira etapa do método científico consiste na observação, que nada mais é do que uma coleta de informações sobre aquilo que eu estou observando, que vai garantir uma descrição desse fenômeno. E esse fenômeno pode ser descrito de duas formas. Uma forma qualitativa, onde eu não tenho nenhum dado métrico sobre o meu resultado final, e o quantitativo, que eu vou ter um resultado métrico, numérico. Vamos pensar dessa forma. E aqui de exemplo eu coloquei para vocês o seguinte: algumas plantas crescem mais durante o dia do que à noite. Essa é a minha observação. A partir dessa etapa a gente vai para a segunda e você confere aí agora. A segunda etapa do método científico envolve aí a problematização, o questionamento sobre a nossa observação. Então eu coloquei ali no nosso exemplo que a observação era o seguinte: algumas plantas crescem mais durante o dia do que durante a noite. A partir disso eu quero saber por quê, como, de que forma. Então chega os questionamentos, porque a partir da repetição das características desse fenômeno, que a observação diz o seguinte: algumas plantas crescem mais durante o dia. Essa é a minha repetição do fenômeno crescimento. Geram os questionamentos. Quais serão as palavras-chave do questionamento? Por que acontece tal fenômeno? Como podemos descrevê-lo? E que fatores podem interferir ou influenciar nesse fenômeno? No nosso caso, o crescimento das plantas. E no nosso exemplo eu coloquei aqui 3 perguntas da problematização do questionamento da nossa observação. O dia age sobre o crescimento das plantas? Por que a planta cresce mais de dia? E quais são os fatores diversos que favorecem, influenciam, interferem no crescimento dessas plantas? Certo? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Ah, e também ative as notificações clicando aqui no sininho. Vamos para a terceira etapa do método científico. Voltando no nosso exemplo, que é algumas plantas crescem mais durante o dia do que à noite. A gente vem para a terceira etapa do método científico, que é o levantamento de dados, também chamado de revisão bibliográfica. E para que serve essa etapa do método científico? Justamente para a busca de informações que estão relacionadas ao fenômeno que eu quero investigar, que eu quero estudar. E algumas informações pertinentes ao assunto. Então tem que estar relacionado àquilo que eu estou pesquisando. No nosso exemplo, com a revisão bibliográfica, com o levantamento de dados, eu obtenho essa informação muito relevante. Alguns estudos mostram que a luz tem papel importante na formação de compostos orgânicos e, posteriormente, garante o crescimento vegetal. Então, a partir do meu levantamento bibliográfico,
eu tenho essa informação que é chave para a continuidade do meu experimento, para eu descobrir por que essas plantas, algumas dessas plantas, crescem mais durante o dia do que durante a noite. Então vamos agora à quarta etapa do método científico. Na quarta etapa do método científico, que a gente chama de hipótese, na verdade o que é hipótese? É um conjunto de suposições ou uma suposição que precisa ser provada, positiva ou refutada, descartada ao longo da pesquisa. E isso a gente só vai conseguir com experimentos, que é a próxima fase do método. Mas vamos continuar. Então a hipótese é a explicação do problema que está associada ao teste. Sempre a hipótese precisa ser testada. E a gente vai ter sempre duas respostas. Ou a hipótese vai ser falsa a partir de vários testes. Quando ela é falsa, esse método, esse estudo vai ser descartado e se inicia um novo experimento. E se ele for verdadeiro, se o resultado da hipótese for verdadeiro, se comprova esse estudo e dá-se continuidade ao trabalho. E aqui no nosso exemplo, a hipótese é a seguinte: a luz presente no dia age promovendo o crescimento vegetal. Essa é a minha hipótese e agora eu preciso testá-la. Mas como que eu vou testar a hipótese? Através de experimentos, que é a próxima etapa do método científico. Na quinta etapa do método científico vem justamente o mão na massa, ou seja, testar a hipótese, testar a minha suposição. Por quê? Na etapa anterior a suposição era que a luz que tem durante o dia que favorece o crescimento das plantas. Mas será que realmente isso é verdade? Ou será que isso não tem nada a ver com o meu experimento? Então, a partir da minha suposição, da hipótese, eu preciso testá-la. E o teste da hipótese é justamente o experimento. E esse experimento tem que ser controlado. Porque eu preciso ter bases de comparação de um e outro. Porque se eu não tiver como comparar, eu não tenho como afirmar se a minha hipótese é verdadeira ou não. Então, esse experimento controlado é o que garante a comprovação da hipótese, como eu disse agora para vocês. E no meu experimento eu vou trabalhar com amostras. E essas amostras serão divididas em pelo menos dois grupos. Eu vou ter o meu grupo padrão, ou chamado de controle, e o meu grupo experimental, que é justamente aquilo que eu quero verificar. É o grupo da verificação. E no nosso exemplo, que lá atrás a gente viu em relação à nossa observação, que é o seguinte: as plantas, algumas delas crescem mais durante o dia do que à noite. Então, no meu exemplo, testando a minha hipótese, eu vou ter o quê? Vários indivíduos, vários espécimes do mesmo grupo vegetal, ou seja, da mesma espécie. Eu não posso comparar espécies diferentes. Serão submetidos e analisados tanto de dia, com incidência ou não de luz, e também durante a noite. No meu exemplo, o grupo controle terá luz direta durante o dia e durante a noite, e o meu grupo de verificação, meu grupo experimental, vai ficar ali na sombra tanto de dia quanto à noite, que aí já não vai ter luz. E a partir dos dados que eu obtiver desse teste, é o que eu posso concluir ou não. Então isso vem agora a sexta etapa do método científico, que é justamente a análise dos resultados do meu teste aqui. Chegando no final das etapas do método científico, essa é a sexta e penúltima etapa, que consiste justamente na verificação do meu experimento, ou seja, a obtenção dos resultados, que nada mais é do que a verificação da minha hipótese. Lembra lá atrás? A minha suposição. Será? Será? Então o resultado é quem vai lá e dá a resposta final, através da análise do meu experimento. Então, os testes experimentais do meu grupo controle, do meu grupo experimental ou de verificação, é que vai me oferecer os resultados desse experimento, dessa suposição, para eu, possivelmente, concluir o meu experimento, a minha ideia, a partir daquela observação. Então, no nosso exemplo, a gente tem aqui que, através da análise dos testes experimentais, as plantas que ficaram sob
incidência de luz durante o dia cresceram muito mais do que aquelas que ficaram na sombra e aquelas que estavam ali somente durante a noite. Então a gente tem a planta que ficou sob luz durante o dia, cresceu mais que a planta que ficou na sombra durante o dia, que consequentemente cresceu mais do que a planta que estava ali somente analisada durante as noites. Tá, e agora, o que eu tenho que fazer com esse resultado na mão? Fica só para mim? Não, aí vem a última etapa do método científico, que é justamente a conclusão e a divulgação ampla desses resultados. Pessoal, antes da gente concluir a última etapa do método científico, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito, clicar no sininho para ativar as notificações e compartilhar com seus amigos o nosso canal e esse vídeo também. Vamos lá, gente. A última etapa do método científico é justamente a conclusão, a finalização ou a formulação de uma teoria. E a conclusão nada mais é do que, a partir da observação da hipótese, através dos resultados obtidos lá no experimento, vai me dar uma constatação válida ou não daquilo que eu quis testar. Se ela for válida, a minha teoria é aceita. Se ela não for válida, a minha teoria é rejeitada. Não serve mais aquele experimento, tem coisa errada, tem que refazer. Durante o caminho teve algum fator ali que influenciou negativamente e pode se repetir até chegar a uma conclusão, uma constatação válida e aceitar essa teoria. No nosso exemplo, nós tivemos aí de conclusão final foi que a luz presente durante o dia sob essas plantas, essas algumas plantas, age sim promovendo o seu crescimento. Portanto, pessoal, se você se deparar com alguma notícia, tanto na TV, na internet, num jornal, falando de algum experimento e da sua constatação, da sua conclusão, a formulação da teoria, ela é válida, ela foi aceita. Lembrando sempre da gente buscar fontes confiáveis, ok? Então, se ela foi aceita, a história, o teste é verdadeiro. Bom, então por causa disso eu nunca mais preciso tocar nesse assunto? Não. E é aí que está a beleza e a magia da ciência. Aquilo que é verdadeiro, se alguém ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, falar, não, mas realmente, será que esse cientista fez direito? Eu vou refazer e às vezes ele pode obter o mesmo resultado ou algo diferente que possa acrescentar ou até mesmo rejeitar um experimento anterior. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça do joinha. Lá no Instagram, @euadorociência, vai ficar um resumão bem legal sobre método ou metodologia científica para você se aprimorar nesse assunto. Aliás, esse assunto também é bastante cobrado em concursos e vestibulares. Beijão para vocês, bons estudos e até a próxima aula.